E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, hoje a gente tem um vídeo bacana para vocês. Antes de mais nada, desculpa que tá até balançando a câmera aqui, que eu tô em cima da cama. Eu tive que voltar a gravar vídeos para vocês, do jeito que eu fazia bastante no outro canal, no Vista Panorâmica, que é o canal de drones e de tecnologia. Por quê? Porque a aviação tá voltando aí devagarzinho, devagarzinho, e hoje, claro, estou trabalhando, estou voando, saí às 4h15 da manhã de casa e vim parar aqui nesse lugar que eu vou mostrar uma foto para vocês, bem bacana, aqui no Nordestão do Brasil, bacana pra caramba. Então estou gravando aqui com a minha webcam aqui o início do vídeo, só que o resto do vídeo vai ser também a tela do computador aqui, enfim, não vai fazer tanta diferença. Eu espero pelo menos que não, porque como muitos de vocês já disseram, o importante é o conteúdo. Então o que a gente vai conversar hoje? Eu vou dar algumas dicasinhas para vocês, mas o principal do vídeo é um plugin muito bacana que eu já usei muito e uso até hoje do Cura e que muito poucas pessoas conhecem, ainda mais se o cara está entrando na impressão 3D. E é um plugin tão legal que ele serve para iniciantes, intermediários, avançados, profissionais, serve para todo mundo. E claro, normalmente quem é iniciante na brincadeira acaba não conhecendo. E tem muita gente também que não gosta de ficar falando desse plugin aí, porque gosta de ficar falando, nossa, eu sei tudo, eu li, eu estudei e tudo mais, sendo que é um plugin aí simplesinho pra caramba de instalar, que vai fazer você parecer o cara do Cura. Então bora lá, sem mais delongas para esse vídeo. E é isso aí, pessoal, estamos de volta aqui no Cura. Então vamos conversar um pouquinho aqui do Cura, algumas dicas que eu tenho para vocês, inclusive dicas que podem deixar o teu Cura um pouquinho mais rápido, porque a gente sabe que o Cura é um programinha que, às vezes, dependendo do computador, pode ser que você sofra um pouco. Aqui em cima tem dois lugares para a gente clicar. O lugar que está o Vzinho aqui, o V de vista panorâmica. Estou logado quando eu criei essa conta, a conta chamava Vista Panorâmica. É necessário você fazer login, criar? Não, não é necessário, mas eu recomendo porque tem algumas coisinhas, inclusive eu vou fazer vídeo para vocês falando quais que são as vantagens. Então vocês veem que eu estou sempre aqui conectado na minha conta do Ultimaker Cura, por isso que está o Vzinho aqui. E o que a gente vai usar hoje, principalmente aqui, é esse Marketplace. E é aqui que a gente instala ou desinstala os plugins do Cura. Se você não sabe o que é plugin, não é vídeo para ficar explicando isso, mas é como se fosse um add-on, vai outro programinha que roda dentro do Cura para fazer certas coisas. E tem muitos plugins bacanas. Eu recomendo vocês darem uma fuçada nisso daqui depois de assistir esse vídeo, inclusive se vocês nunca instalaram nenhum plugin. E outra coisa, que é a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, é que já vem vários plugins instalados aqui no nosso Cura. Então vamos clicar aqui, ó, pessoal, em Marketplace. E, claro, isso daqui vai depender da internet de vocês. Eu estou no hotel aqui. A internet não é das melhores, então vocês já veem que está demorando um pouquinho aqui. Vamos esperar. Opa, começou a aparecer coisa aqui. Então aqui a gente tem, digamos assim, a página inicial dos nossos plugins. Tem várias coisas que a gente pode instalar. E claro que se a gente clicar aqui também, aqui nesse storezinho, aqui, ó, Go to Web Marketplace, a gente vai ter em algum lugar aqui, ó lá. Espera aí, aqui está no Cura. A gente vai ter algumas coisas aqui, eles falam lá, 41 resultados para plugins. E tem os materiais aqui, coisa que também tem, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, os materiais. Até que a internet foi gente boa comigo agora. Então aqui são os plugins que a gente pode instalar no nosso Cura. E se a gente vier aqui em Installed, são os que já estão instalados. Tomem cuidado, tem alguns plugins aqui, inclusive o primeiro deles, que conseguem deixar o teu Cura muito devagar se você for usar eles, tá? Tomem muito cuidado. Mas esse daqui, eu acho que é o que mais interfere é justamente esse Mesh Tools aqui, que não é o propósito do vídeo aqui, mas esse Mesh Tools vale a pena se vocês têm um computadorzinho um pouquinho mais forte, instalarem ele também e usarem. Esse daqui merece vídeo exclusivo, porque ele corrige meshes, corrige os objetos que não estão legais, alguns erros que vêm no projeto da pessoa que desenhou, enfim. Isso daqui vale a pena se vocês tiverem um tempinho aí, antes de eu fazer o vídeo, já darem uma conferida. Então aqui a gente tem os plugins instalados. Se vocês forem ver aqui, ó, Bundled Plugins e aqui Installed Plugins. Qual que é a diferença? Installed foi os que eu instalei. E os Bundled, tá dando uma travada aqui, tão devagar que tá a internet aqui, são os que já vêm com o Ultimaker, com o Cura. E vocês vão ver que tem alguns aqui que estão
desabilitados. Isso daqui vem tudo habilitado, tá, pessoal? Isso daqui foi coisa que eu mesmo desabilitei. Ah, quais habilitar e quais desabilitar? Normalmente são as pessoas que estão um pouquinho mais avançadas aqui, estão mais com nível intermediário, que vão saber o que realmente vão usar ou não. Você pode até copiar algumas coisas aqui que eu desinstalei, mas tenha certeza do que você está desabilitando, porque às vezes você quer, por exemplo, usar arquivos ANF, e eu desabilitei aqui. Se você não sabe o que é arquivo ANF, pode desabilitar. Como é que faz para desabilitar? É só clicar nele. Quando você clica, ele vai apagar, claro, o Vzinho aqui, só que você vai ter que reiniciar o teu Cura para realmente desabilitar ele. Então vocês vão ver que eu desabilitei várias coisas, mas pessoal, olha o que tem de coisa instalada no nosso Cura, o que tem de plugin, ou seja, o Cura, ele tem vários pluginzinhos que fazem ele funcionar, até para fazer backup, quando você clica lá, que eu já falei no último vídeo, para fazer backup. Opa, só para confirmar que está gravando. Para fazer backup do teu profile, dos teus perfis de impressão, você tem um plugin específico para isso. Então tem bastante coisa aqui. Eu ainda preciso dar uma revisada aqui, porque tem bastante coisa que eu quero desinstalar aqui. Eu fui só até a metade quando eu atualizei para 4.7.1. Então tem algumas coisinhas que eu quero desabilitar aqui ainda. Então isso daqui é uma dicasinha bem simples, que de repente, se teu computador está sofrendo um pouquinho com o Cura, se desabilitar, pode ser que faça alguma diferença, tá? Não estou prometendo nada. No meu computador, eu não sinto essa diferença. A única coisa que vai fazer diferença mesmo é que você instalar que nem um plugin como o Mesh Tools aqui e usá-lo. Tá? Ou, na verdade, não necessariamente usar, porque só de se importar um modelo, o Mesh já vai funcionar ali para ler o modelo, enfim. Então só usem o Mesh Tools aqui, só instalem ele se vocês têm certeza que o computador de vocês realmente vai aguentar aqui, senão vocês vão começar a ficar nervosos com o Lelo aqui. Mas como eu disse, esse daqui não é o tópico do vídeo. O tópico do vídeo é esse plugin aqui, que é o Settings Guide, e esse daqui que é um plugin que eu acho bem bacana, que é o Ting Browser. Lembrando, eles estão aqui para instalar, tá? É só clicar aqui neles e colocar para instalar e daí reinicia o Cura. Então vamos começar por esse Sing Browser aqui, que é isso daqui, ó. A gente entra em Extensions aqui, Sing Browser, a gente tem as configurações dele, você pode logar na tua conta do Thingiverse e do My Mini Factory, apesar dele chamar Ting Browser, e algumas outras configurações, você pode clicar aqui também em Browse. Aqui, claro, também vai depender da conexão da internet de vocês, mas a boa notícia é que normalmente esse plugin daqui funciona muito, mas anos-luz mais rápido do que o site funciona. Então vocês já veem aqui, vai ter uma página só, ele não carrega muita coisa, eu acho que para não travar ele todo. Aqui da parte popular, ou se você escolhe aqui os My Likes, Featured, alguma coisa, ele vai criar uma página aqui com os principais. E a gente pode aqui, claro, também clicar em, por exemplo, separar um negócio que eu estou gravando em utilidades domésticas para vocês, por exemplo, o Juicer aqui. Vou dar um Enter e, de novo, a internet aqui do hotel está bem devagar, mas olha lá, pessoal. Ele já separou bastante coisa aqui para a gente, que é a mesma coisa que a gente entrar aqui, claro, no Thingiverse e dar um search aqui em Juicer. Lelo, teu Cura está em inglês. Pois é, pessoal, eu uso Cura em inglês, eu gosto dos meus programas todos em inglês, mas não é só porque eu gosto do original e normalmente quando eu estudo ou quando eu entro num hobby novo, como eu entrei no da impressão 3D faz um tempinho, eu estudo tudo em inglês. E normalmente, quando eu entrei nesse hobby, ou no hobby dos drones também com vista panorâmica, só tinha conteúdo em inglês. Então eu acabo acostumando com o inglês e eu consigo pensar em inglês também. Para mim é fácil. A dica: se você sabe falar um pouquinho de inglês e entende um pouquinho, use o Cura em inglês. Porque as traduções nem sempre são tão intuitivas e tão bem feitas nos programas, principalmente aqui no Cura, tá? Então eu uso em inglês, claro. Para quem usa em português aí vai conseguir fazer essas coisas, pelo menos desse vídeo aqui, tá? Então é por isso que meu Cura está em inglês. Bom, falamos da extensão aqui do Thingiverse, né? O Sing Browser, bem legal. Agora vamos falar da outra extensão aqui que eu falei para vocês, que é o Settings Guide. E essa daqui, pessoal, se vocês não conhecem, vocês realmente vão achar muito bacana. E por que eu falei que serve para iniciantes, intermediários e avançados? Bom, para iniciante, dificilmente vocês vão achar um vídeo na internet aí ou algum lugar fácil de achar as informações sobre coisas básicas. Nem eu tenho aqui falando, putz, o que é um layer high, ou altura da camada, né? O que é um wall line count, né? A quantidade de perímetros ali, de paredes. Então, para o iniciante,
Vocês vão ver como é legal. E por que que para intermediários e avançados? Bom, porque quando você vai subindo de nível, digamos assim, quando você vai ficando um pouquinho mais conhecido do Cura e da impressão 3D, você quer melhorar a qualidade da impressão de vocês. E às vezes você olha uma configuração e fala, mas putz, para que serve isso? Eu não estou entendendo direito aqui. Quando eu passo o mouse em cima aqui aparece alguma coisa, né? E normalmente isso aqui confunde mais do que ajuda. Então vamos lá. Olha o que é bacana esse plugin. Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, Settings Guide. E agora vocês vão entender porque muita gente não espalha esse plugin aqui, apesar dele estar na cara de todo mundo sempre que entra aqui no Marketplace e nos plugins. É um parênteses interessante aqui, né? Uma aspas, um parênteses interessante. Normalmente quando a gente abre o Cura, a gente já quer começar a mexer, fatiar essas coisas, a gente acaba não olhando isso daqui. Conheço muita gente, iniciantes, que não sabem nem que tem esses plugins para instalar, tá? Então, vai lá, botão direito, Settings Guide. Ó, pessoal. O Jimmy vai ficar feliz, porque ele gosta de ver. O Mind Blow, surreal. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui. Ele vai falar aqui, ó, o que é configuração por configuração no teu Cura. Então, por exemplo, Layer High, aqui, na altura da camada. Ele mostra uma foto de cada tipo aqui, ó. 0,1 milímetros ou 0,3 milímetros. Ele explica direitinho para você tudo sobre essa configuração, o que ela afeta. Initial Layer High, olha lá, ó. Line Width, ou seja, a largura da linha, coisa que eu mudo bastante aqui. Vocês podem ver aqui na 7, por exemplo, na S2, o bico que vem é o de 0,5. Eu imprimo o Inner Walls com 0,55 e o Infio com 0,6. E às vezes quando eu quero aquela qualidade perfeita, top, às vezes eu consigo colocar até 10% abaixo na Outer Wall. Se a gente clicar aqui, opa, se a gente, cadê? Se a gente clicar aqui, ó, ele fala e explica pra gente o que é a Outer Wall Line Width. Então, às vezes eu coloco, por exemplo, no bico 0,4, eu coloco 0,35, 0,36, que é 10% a menos do que a espessura do bico. Normalmente a gente consegue trabalhar em 10% para menos, às vezes 15% para mais, e até 20% para menos, né? 10 a 15% menor do que o furinho do teu bico, que normalmente é 0,4, ou seja, 0,34, 0,36 e até 20% maior do que a espessura do teu bico. Ou seja, se tem um bico 0,4, você consegue chegar a 0,48, 0,50. Claro, se você colocar 0,60 e teu extrusor der conta, você vai conseguir colocar e vai, na teoria, conseguir imprimir, mas valores acima de 20% tendem a causar alguns problemas aí, dependendo da se a tua impressora está bem tonadinha ou não. Mas, pessoal, olha que legal. E aqui a gente está aqui, foi o que eu falei, iniciante. Você quer saber o que é uma outer wall, uma inner wall. Mas vocês podem começar a complicar as coisas aqui, né? Fill gaps between walls, por exemplo. Você tem um espaço entre uma parede e outra que não cabe aqui alguma coisinha. Você pode selecionar para ele, simplesmente, ó. Sim, eu quero fill gaps. Ele coloca esse amarelinho aqui, ó, e preenche aquela camada. Sabe quando você imprime alguma coisa que você vê que em alguns lugares está oco? Então, isso daqui é essa configuração. Daí você pode vir aqui, pessoal, tem muita coisa bacana. Vamos aqui, Materials. Olha lá, break Retracted Position. Ele explica direitinho ali, ó, o que é com várias fotos, para que serve. Pessoal, esse plugin daqui é animal mesmo, ó, tudo de velocidade, olha lá. Ele explica tudo, tudo, tudo mesmo. Travel, Cooling Support, vamos ver alguma coisa bacana aqui que eu acho muito legal. Inclusive vai ter vídeo específico disso. Mesh Mixes não, Special Mode, Experimental, Slicing Tolerance, por exemplo, esse daqui. Ó. Você pode selecionar Middle, Exclude or Include, ó, Inclusive or Exclusive. Isso daqui é a primeira vez que eu olhei, eu tive que ir umas 3, 4 vezes para entender o que era. Daí eu falei, putz, deixa eu instalar de novo aqui o Cura Settings Guide, que é esse plugin aqui, e daí sim ele explica direitinho o que é essa configuração. E é isso aí, pessoal, umas dicasinhas aqui bem simples do Cura, um plugin que eu acho realmente animal. Claro, Lelo, vai ter gente que vai falar, não, mas esse plugin aí tem plugins muito mais legais que eu uso. Sim, eu concordo, porque plugins são aquelas coisas, putz, para aquela pessoa aquele plugin serve muito bem. De repente aquele plugin, por exemplo, o Mesh Mixes lá, é o que ele mais usa. O cara tem um computador que aguenta tudo aquilo, legal. Mas é que eu acho que isso aqui no geral, se você for generalizar mesmo, é de longe o plugin mais bacana que já fizeram para o Cura. Espero de coração que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do BR Makers. A gente se vê no próximo. Um baita de um abraço para vocês. Links na descrição. Like, dislike, se inscreve. Valeu!